Então, muito obrigado. Vamos aqui iniciar este painel, ver se nos disciplinamos no tempo, para não atrasar aqui a nossa conferência. Neste painel, cuidado com o microfone, não sei, está desligado. Temos aqui 3 convidados. Já tivemos a oportunidade de ouvir o Sérgio Parvon, da Comissão Europeia. Tenho aqui ao meu lado direito o Afonso Bilhão Martins, diretor-geral da CFBM, não sei como é que é uma empresa familiar, e o Gustavo Guimarães, da Pedro Peão, e, portanto, a experiência empresarial de ambos vai-nos ajudar a ver como é que nós nos enquadramos nesta nova geoeconomia. Há uma grande preocupação, como também foi visto aqui na apresentação que o Sérgio teve a ocasião de partilhar connosco. E na questão da geoeconomia, ontem também tivemos num debate na IACA, os industriais de alimentos compostos, e há muita preocupação. Os dados estatísticos que nós temos, quer a nível internacional, quer a nível nacional, têm sempre um desfazamento daquilo que vão ser uns impactos na inflação das matérias-primas, nomeadamente os fertilizantes e o petróleo, quais são os impactos que depois têm nos setores. Houve alguns fatores de amortecimento em certos subsetores da agricultura, particularmente nos cereais a nível internacional, porque havia fortes estoques em todos os países produtores, e, portanto, o impacto não foi tão grande como foi na Ucrânia, pelo menos ao princípio. E na questão dos fertilizantes já se sente fortemente a especulação, mas pelo menos ao nível do abastecimento, embora o Médio Oriente e aquela zona em particular seja responsável por mais de 20% dos fertilizantes produzidos no mundo e do comércio do petróleo, na questão dos fertilizantes, a Europa importa pouco fertilizantes daquela área, menos do que 5% daqueles fertilizantes, embora o impacto, como estamos a ver, vai-se fazer sentir no setor a prazo. Essa preocupação viu-se na Comissão, quer fazer uma estratégia e planos para os fertilizantes. Ontem a Presidente da Comissão Europeia também veio falar no sentido de ter que ir a ver apoios a prazo caso isto se prolongue. E esta fragmentação em blocos geográficos não tão amistosos como no passado, por exemplo, os Estados Unidos e a Rússia usando a agricultura como uma arma política, e o sul global, o Brasil, detentor de matérias-primas muito interessantes, faz esta estratégia também que o Sérgio teve a ocasião de nos trazer, e, portanto, temos que estar todos atentos ao que se passa, mas o que nós vimos é um protecionismo e a questão de estratégias mais baseadas em friendshoring ou de-risking, ou seja, em que as cadeias já não estão tão à mão de ir a qualquer lado buscar matérias-primas. Temos que encurtar a cadeia de fornecedores mais fiáveis, e é aqui que nós nos estamos a movimentar. E, portanto, a estratégia da Comissão percebeu-lo bem, ao nível com o fim do multilateralismo, estes acordos são essenciais para manter a situação geopolítica, mas eu começava aqui, se calhar, pelo membro mais novo do painel, o Afonso. E o Afonso, quando participa nestes debates, é sempre inevitável, e se calhar é uma pergunta aborrecida, que é um jovem agricultor no do Alentejo, como é que e a querer fazer vida no Alentejo, penso eu, e a dirigir a empresa, com toda esta instabilidade. Bem sei que agora o setor, pelo menos no curto prazo, os preços são interessantes, mas toda esta volatilidade preocupa em termos para a gestão que vocês estão a seguir e as estratégias, mas também do ponto de vista pessoal, enquanto jovem agricultor, enquanto aposta para o futuro.
Muito boa tarde a todos, obrigado pela pergunta, muito obrigado pelo convite ao Monte do Pasto e inclusivamente muito obrigado pelo almoço, nem sempre acontece. Cumprimento também aqui os meus colegas de painel e começo por fazer, acho que tenho de fazer uma ligeira correção a como fui apresentado. É verdade que eu tenho funções de gestão, mas eu faço parte de uma empresa agrícola familiar liderada e, na minha opinião, muito bem liderada pelo meu pai. Portanto, aceito algumas referências a ter funções de gestão e que me preocupam e exigem trabalho, isso reconheço, mas eu tenho uma pessoa ao meu lado, ou até vamos dizer um bocadinho ligeiramente acima, com outras responsabilidades e que pelo menos a mim me facilitam ou me despreocupam ou tenho uma facilidade de estar na vida e do negócio por ter o meu pai ao lado ou um bocadinho acima, é mais fácil. Mas pronto, ainda à pergunta e ao jovem, eu não estou assim tão otimista. Hoje estamos neste painel e um bocadinho pensando mais no setor dos bovinos, que com certeza que passa ou tem passado nos últimos tempos uma boa fase. E quero me focar no setor dos bovinos, mas indo um bocadinho à minha exploração agrícola. A minha exploração agrícola é mais diversa, não incide só na atividade bovina, e os outros setores agrícolas passam neste momento momentos complicados, em primeiro lugar pela imprevisibilidade. Nós todos os dias acordamos de manhã, não tem a ver com o setor agrícola, mas acordamos de manhã, não sabemos o que é que os Estados Unidos fizeram, ou o que é que o Irão fez, ou o que é que alguém fez, e já todos sentimos, nem que seja a colocar gasóleo ou a olhar para uma bomba de gasóleo, que qualquer ação dessas que ocorra durante a noite vai ter influência nas nossas vidas e na nossa carteira. Portanto, a primeira coisa que me preocupa, e daí não estar otimista, é a imprevisibilidade. A imprevisibilidade é inimiga do investimento, embora, também sendo justo ao nosso setor, normalmente a agricultura tem alguma tendência a ser valorizada em momentos de incerteza, exatamente por produzir bens essenciais. Toda a gente se alimenta e nas alturas de incerteza as pessoas tendem a cautelar-se e a proteger e a beneficiar e a melhor valorizar setores estratégicos ou fundamentais para a vida de cada um, como é a agricultura. Por isso, eu vivo preocupado na sequência do que vinha a dizer. Os preços, no caso do setor dos bovinos, nem tanto, mas nos outros setores, mantêm-se praticamente iguais, enquanto o gasóleo praticamente duplicou, não é? Vou exagerar um bocadinho. Os adubos, não é? Nós, as culturas de primavera-verão, e vamos à vinha, vamos ao olival, vamos à amêndoa, vamos ao milho, todas as culturas ou as hortícolas que se fazem em Portugal começam a ser adubadas muito nesta fase. As subidas chegam, não andarei muito, não exagerarei se disser que estão próximas de 50%. Poderão estar em 30%, 35%, depende um bocadinho do adubo, sendo que os preços se mantêm exatamente iguais. Isso é um motivo de enorme preocupação. De forma mais ligeira e também respondendo aqui à pergunta, eu, a certa altura, decidi na minha vida seguir os passos da exploração agrícola da minha família. O meu pai também não é o primeiro agrónomo ou agricultor da família, e por isso, apesar de muito apreensivo, estou contente de estar no setor e estou contente de estar aqui no Alto Alentejo, aqui no baixo da minha exploração no Alto Alentejo. Afonso, obrigado pelas respostas. Eu passava ao Gustavo Guimarães e a minha pergunta era, antes de mais, nós estamos naturalmente interessados aqui a falar mais da pecuária, mas as explorações têm sempre uma certa diversificação. Nós falámos um pouco e a viabilidade depois das explorações passa também pela capacidade de cada um das produções que cada exploração tem, remunera o capital investido. E portanto, eu perguntava também, com a sua experiência e com a empresa que tem,
investimento está otimista com o investimento mesmo neste quadro de instabilidade geopolítica e, simultaneamente, algo que falámos ali um pouco lá fora, naturalmente o setor agrícola é um setor muito regulamentado, quer do ponto de vista de regulação da atividade, quer do ponto de vista também dos incentivos, e no caso da pecuária é muito importante para a sua viabilidade os incentivos que tem. E, portanto, entre a diversificação, a capacidade de investimento e a grande regulação, se está otimista ou pelo menos otimista realista nos tempos que correm. Muito boa tarde a todos e muito obrigado pela oportunidade. Bom, a pergunta é bastante lata. A primeira coisa que eu gostava de dizer é que sou macroeconomista e eu não sou agricultor, eu sou investidor na agricultura e o investimento que eu fiz tem tido algum sucesso, portanto tem tido sempre rentabilidade, desse ponto de vista continua a ser rentável, mas isso, o mérito se me perguntarem porque é que é o mérito, há um mérito de longo prazo, tem a ver com o momento em que se investe, portanto esta questão dos investimentos tem muito a ver com os ciclos, portanto o momento em que se investe, como é que se investe, e obviamente estou ali a olhar para o Filipe, presente nesta sala, eu não sei se o João ainda está, e tem muito a ver com os recursos humanos que nós escolhemos para nos ajudarem a fazer as coisas. Muito atento a todas as apresentações, nós, enfim, temos muito cuidado com as parcerias que fazemos dentro da exploração, tanto com os veterinários como com a universidade, ou seja, nós não partimos de um princípio que sabemos as coisas e temos de facto isso muito claro, que temos que ter o melhor conselho antes de atuar. Agora, eu gostava, para acabar a minha resposta, gostava de vir aqui um bocadinho atrás, porque eu estou a dizer que sou macroeconomista, adorei a sua apresentação, é espetacular. Mas lembra-me um bocadinho os meus tempos da universidade, que é, teoricamente, aquilo que nós, europeus, estamos a fazer, faz todo o sentido. Mas o alerta nos últimos tempos é que nós não estamos sozinhos no mundo e nem toda a gente pensa como nós. Portanto, há muito mais países não democratas do que democratas, há muito mais países planeadores e autocratas do que propriamente a acreditar nos valores ocidentais. E, portanto, o alerta que nós tivemos recentemente foi, então, qual é que é a nova geopolítica do mundo e o que é que isso implica para nós. E, portanto, pegando naquela metáfora do futebol, ter um olho na bola e o outro no adversário, eu acho que o olho na bola é o que o Sérgio nos esteve a explicar, que é, nós no médio e longo prazo, se todos se comportarem como nós, é importantíssimo apostar na qualidade, sem perder a competitividade. Ainda hoje não ouvi essa palavra, e já vou lá à questão da competitividade, não é? Dos custos. Mas, por outro lado, o olho no inimigo é nós falarmos mais sobre soberania. E esta questão de nós sermos autónomos é também muito importante. Quando eu vejo estes gráficos da importação e da exportação, é aquela história de nós importamos tudo e exportamos tudo e, no entretanto, gastamos imenso dinheiro com os transportes, não é? E temos um impacto ambiental enorme e pedem-nos para andar de bicicleta quando os barcos andam todos a transportar tudo de um lado para o outro. Portanto, há aqui algumas questões de equilíbrio que eu acho que não estão a ser consideradas. Ok? Portanto, no meu caso concreto, agora voltando para o Pedro Peão, eu acho que Portugal e a Europa deve pensar nesses temas. Mas voltando para a nossa realidade, em que é que isto se caracteriza? Eu não tenho tanta oscilação como outras propriedades, porque nós somos totalmente autónomos, portanto isto é liderar pelo exemplo, nós somos totalmente autónomos em água, somos totalmente autónomos em produção de comida para os animais e tentámos ser autónomos em termos de eletricidade, mas não conseguimos,
como toda a gente sabe, porque os períodos de sol não coincidem com os nossos períodos de consumo. Muito bem. Portanto, nós tentamos aplicar isso e temos, de facto, um custo de produção e uma autonomia que nos permite estar muitíssimo bem no mercado, em termos de qualidade, agradecendo aos veterinários que nos ajudam. Nós temos tido os preços mais altos nos leilões, portanto, em termos relativos, é essa a forma que eu vejo que o nosso produto é valorizado. Agora, eu não queria acabar sem deixar uma palavra sobre a prática como a estratégia ao pequeno almoço. Portanto, acho que há como eu estou aqui a tentar referir, há uma falta de alinhamento estratégico enorme, não é? Portanto, acho que nós, não só pelos ciclos políticos, mas também pela falta de definição destes dilemas que eu estava a falar há pouco, do que é que os europeus pensam, versus a prática das outras áreas geográficas do mundo, nós não temos um alinhamento estratégico de médio e longo prazo. Vida, o dossiê Prodi, que nós estamos a 10% da implementação desse dossiê. O que é que isto em Portugal implica? Implica, por exemplo, na questão que o amigo Afonso falou dos combustíveis. Quer dizer, nós temos uma taxa de tributação tão alta nos combustíveis e num momento de crise não vemos um único incentivo claro, eficaz, rápido, pelo menos neste período, não deixar que esta crise dos combustíveis tenha um impacto na nossa competitividade. Portanto, acho que deve haver uma velocidade muito mais rápida das entidades governamentais, não que a gente esteja de mão estendida a pedir batatinhas, mas, como foi dito aqui há pouco, com o qual eu concordo, mas também, por outro lado, em coisas que pagam 60% de imposto, que é o caso dos combustíveis, o Estado saber recuar, pelo menos momentaneamente, para que as nossas atividades possam ter continuidade. Obrigado. Só fazer continuar continuar na questão da cadeia de valor. Pronto, concentrou-se muito nesta questão dos custos de produção, não é? E não haver uma estratégia, e mesmo a nível europeu também, nós saímos de um ciclo do Green Deal para um ciclo que agora se tenta mitigar a falta de gradualismo dali de algumas opções que foram tomadas. Mas para jusante, pelo que eu percebi, a aposta é muito na venda logo no início do ciclo de cadeia de valor. E isso tem garantido, ou seja, o aprofundamento não pensa em caminhar mais na cadeia. É uma excelente pergunta. Nós tentámos, eu estou só simplesmente há 13 anos neste setor, e portanto nós tentámos perceber se as outras fases do nosso produto nos eram rentáveis. E até agora não foi, porque, conforme eu expliquei há pouco, eu tentei equilibrar a quantidade de água que tenho com a quantidade de produção que eu tenho de alimento e o número de vacas que eu produzo. E depois é muito difícil, para além de todas as variações, que os presentes saberão muito melhor que eu, que tem a ver com os anos, que tem a ver com a produção, que tem a ver com o clima, etc, etc. Portanto, para além de estabilizar tudo isso, tentar fazer a engorda ou tentar fazer um produto. Eu tenho os meus filhos, metade deles vivem em Inglaterra e estão-me sempre a dizer a mesma coisa. Pai, faça uma marca, traga a carne para a Inglaterra, etc, etc. Nenhum de nós tem essa dimensão. As nossas associações, pelo menos aquelas que nos estão disponíveis, prestam um excelente trabalho, mas são associações muito viradas para a burocracia do que é a nossa política, portanto, o preenchimento do pedido único, ou eu tenho que vender um vitelo por ano para dizer que sou daquela associação. Quer dizer, nós não estamos preparados. Acho que o Monte do Pasto é um bom exemplo da exportação e da agregação, por exemplo, mas o melhor preço que me oferecem é quem eu vendo, não é? E, portanto, eu não vendo sempre ao Monte do Pasto. A maior parte das vezes, ou vai para o leilão, ou vai para talhantes, ou vai para quem ofereceu o melhor preço. Quer dizer,
Agora, eu a todas as experiências que fiz até agora, não consegui ganhar massa crítica ou parcerias vocacionadas para podermos ganhar as outras fases da cadeia de valor e levar produto final para a Inglaterra, como os meus filhos sonham. Outra coisa, não consegui. Portanto, concentro-me naquilo que sei fazer, competitividade, somos rentáveis. Claro que seria possível, sim. Como? Não descobri ainda. Obrigado pela resposta muito franca. O Sérgio, na apresentação, nós temos visto que o setor agrícola é sempre o setor mais desconfiado nesta opção geopolítica que Portugal tem sempre apoiado o Mercosul, dadas as suas vantagens, e seria nesta fase de desequilíbrio geoestratégico, não seria totalmente errado fechar-nos dentro do nosso espaço, sendo a Europa o bloco geográfico que mais depende do comércio internacional. Mas ainda assim, dentro da agricultura, é a pecuária aquela que está sempre com maiores receios, porque está muito dependente também do apoio interno. Nestas questões, o Sérgio falou da reciprocidade. Até que ponto os contingentes são muito limitados, como nós vimos na questão do Mercosul. Na Austrália, para os ovinos, já não são tanto, mas como é que também nas regras da reciprocidade também há negociações a esse nível de aproximar mais os produtos que vão ser importados? Obrigado. Bueno, quando estava a apresentar o conceito de reciprocidade das exportações, é um conceito que se aplica a medidas sanitárias e fitossanitárias, não necessariamente a temas tarifários. Temas tarifários, sempre que estamos negociando, sempre, como digo, os volúmenes o calibramos muito bem, falamos com os Estados-membros, Portugal, França, Espanha, para ver se podiam aceitar. Quer dizer, cada vez que há um volume para uma tarifa, tudo isto se apresenta em Bruxelas, aqui os 27 Estados-membros, e no caso da Austrália, recentemente, Portugal votou a favor. Quer dizer, a Comissão não faz uma coisa como ela quer, tem que ter o acordo dos países-membros, dos 27, ou uma maioria, e também consultamos informalmente a setor. Sabes que lá em Bruxelas há associações paraguas, Copa Cogeca, Fresher, etc. Sempre consultamos também para ver, do ponto de vista técnico, os expertos, o que opinam destes volumes. Não, voltando ao tema da reciprocidade de exportação, isto é uma expressão que estuvo por primeira vez na comunicação sobre a visão da agricultura em 2025, que eu levava muito tempo esperando que estivesse escrita em alguma parte, porque mesmo dentro da Comissão Europeia havia um pouco de preocupação, porque, claro, a União Europeia, quando vai a determinar os requerimentos à importação de um produto de um país terço, sempre lo hacíamos em base às normas internacionais, qualquer requerimento tinha que estar justificado do ponto de vista científico, etc. E continuamos a fazer isso, continuamos. Pero, há vezes, que quando nós vamos exportar ao mesmo país, eles não aplicam isso. Estão a bloquear as exportações de porco porque não querem regionalizar, não querem aplicar a regionalização, não aplicam o pré-listado para os estabelecimentos de exportação, que é uma ferramenta de facilitação do comércio. E lá chegou um momento, também. Agora, antes de abrir o mercado às exportações, temos que ver como este país terço está a tratar nossas exportações. Essa é uma coisa. E depois tens o que chama as clauses mirror clauses, as cláusulas espejo, que também han estado usadas de maneira como uma bandeira da crítica do sector agrícola. E, bueno, eu tenho que dizer que lá os meios de comunicação também han enviado mensagens que não são
100% certo. É verdade que há diferenças em las normas sanitárias que produzimos aqui e que se produzem, por exemplo, no Brasil. Há diferenças. Normalmente as nossas são mais altas. Pero o que hay que entender é que nós, quando o produto brasileiro chega à fronteira aqui ao Porto de Lisboa, vai estar controlado por veterinários. Eles vão fazer um chequeio documental, um chequeio físico e um chequeio laboratorial. E se o produto cumpre com as normas sanitárias, esse produto tem que deixar entrar o produto. Não podemos... O que acontece, por exemplo, é que há uso de certos pesticidas em Brasil que não estão autorizados aqui, que depois de certo tempo, os rastros da traçabilidade do pesticida em o produto que chega ao Porto de Lisboa, não o vai saber. Então, esse é o problema, que do ponto de vista do comércio internacional é complicado que tu, como português, impongas a tua legislação a um país terceiro. É como se em temas fiscais, chegam os espanhóis e dizem aos portugueses que têm que cumprir com a legislação de Espanha. Os portugueses dirão, não, sou um país soberano, não posso. Então, há elementos que não são fáceis de cumprir. Mas, mesmo se há diferenças nas normas estándares sanitárias, temos que ter em conta que o mais importante é que esses controles em fronteira, os requerimentos são absolutamente os mesmos, independentemente de que haja um acordo de livre comércio ou que não haja um acordo de livre comércio. Isto não vai cambiar. Só uma pergunta também muito concreta. Na questão do acordo do Mercosul, o Parlamento Europeu não votou e mandou para o Tribunal de Justiça para suspender o acordo. A Comissão, dentro das suas competências próprias, vai começar, o acordo vai entrar em vigor esta sexta-feira. Podias só explicar muito brevemente se esse caráter suspensivo pode vir a acontecer no futuro ou esta questão jurídica, no caso. Bueno, a implementação do Mercosul é temporal, a aplicação entra temporal porque ainda tem que passar por o green light, digamos, do Parlamento e do Conselho. A aplicação está lá. É verdade que antes de Natal, em outubro, mês de outubro, assim, houve uma auditoria veterinária em Brasil por a carne de vacuno e que se deram certas deficiências que mesmo os brasileiros reconheceram que estava mal. Não eram deficiências que implicavam um risco para a saúde humana grande, mas se tomaram medidas. As medidas foram que tiveram os brasileiros que delistar estas farms, granjas, quintas, tiveram que delistar as quintas que estavam afetadas. Também o sistema de auditoria que certificava essas exportações lo delistaram. Quer dizer, se tomaram medidas, a amplitude do risco para o consumo humano não implicava cerrar todo o mercado brasileiro e pronto. Isto ocorreu também na mesma semana que o comissário Hansen foi ao Brasil e voltou com 23 autorizações para exportações de produtos europeus lá, produtos de origem animal, produtos de origem vegetal, e também com o pré-listado para 18 Estados-membros. Quer dizer que, como dizia antes, os acordos de livre comércio têm sempre uma parte de importação e uma parte de exportação que é importante. Não sei se eu respondi a tua... ou mais ou menos, já repito-me, desculpa. Afonso, aqui há pouco até o Gustavo estava a falar disso, que na questão da competitividade, na questão da produção pecuária em particular, há aqui um equilíbrio, um trade-off que se tem que fazer entre a questão da competitividade e a questão da sustentabilidade. Até porque nas contas de cultura o que nós notamos é que a parte dos apoios públicos, na esmagadora maioria da pecuária extensiva, supera até a parte do mercado.
E, portanto, a fundamentação para os apoios vem muito também desta parte da sustentabilidade. Como é que, no Alentejo em particular, este equilíbrio se consegue não só na vossa exploração, mas desenvolver um bocadinho este trade-off que se tem que fazer diariamente ou nas opções a prazo numa exploração pecuária? Então, agora sim. A primeira parte da pergunta é muito simples e fugindo, se calhar, um bocadinho ao significado que hoje em dia se utiliza mais para a sustentabilidade. A atividade de produção animal só vai funcionar se houver sustentabilidade, no caso, na sua vertente económica. Portanto, se eu me quero manter durante muito tempo, se estou a produzir animais, vou ter obrigatoriamente de me manter sustentável. Como agricultor e como produtor pecuário e reconheço a importância dos apoios, nomeadamente no setor, tenho de reconhecer esses apoios, mas também tenho de exigir ou pedir ou explicar que muitos desses apoios não são líquidos, ou seja, a parte da minha exploração ligada à pecuária recebe determinados apoios porque eu sou obrigado ou tomo determinadas cautelas no meu modo de produção. Vamos comparando um bocadinho com o Brasil, a necessidade de existir um CNIRA e de existir um número individual com os animais é uma condição para eu receber os apoios, mas também é um encargo que eu tenho e que outros poderão não ter. Misturando um bocadinho a pergunta e também o que foi a intervenção do Sérgio, eu acho que estas exigências, nomeadamente ligadas à sustentabilidade mais ambiental e à segurança alimentar, poderão ser uma mais-valia para os produtores nacionais, na medida em que sejam reconhecidas pelo produtor interno ou externo, no caso dos livres comércios, como um fator de qualidade extra. Portanto, aí, no caso, medidas exigentes e rigorosas que tenham muito vincadas para a sustentabilidade ambiental ou territorial no seu todo e não apenas na minha exploração, podem inclusive ser remuneradas pelo próprio mercado e não serem pelos subsídios, pelas políticas agrícolas, como outras terão de ser, exatamente porque envolvem também e geram também, a sua produção gera também bens públicos, então a externalidade positiva deve ser socializada e por isso deve ser apoiada por esse lado. Voltando e culminando, embora fugindo ligeiramente à pergunta do engenheiro Eduardo Inês que fez. E às vezes existe esta confusão, inclusivamente na produção agrícola. O agricultor e a produção animal, o seu principal objetivo é produzir alimentos, não é sequestrar carbono, nem preservar o território, nem ter atenção à biodiversidade. Não, o principal objetivo do agricultor é produzir alimentos. E é essa a sua atividade, como quem vende gasóleo ou gasolina, petróleo, é vender gasóleo ou petróleo, deve para isso ser o mais eficiente possível, seja na sua atividade económica, seja ambientalmente. Portanto, eu queria deixar essa mensagem: sustentabilidade sim, nem que seja do ponto de vista económico, sustentabilidade ambiental, no caso da pecuária extensiva, é quase uma inerência, não é? A existência da atividade no território é geradora de mais-valias ambientais, o abandono e a não existência da atividade é que leva a menor perdas ambientais. Portanto, a minha reflexão na minha produção animal e com a minha sustentabilidade é exatamente essa, grande preocupação económica e, de certa forma, um descanso, porque na parte territorial e ambiental parece-me que a minha atividade é desde logo geradora de externalidades positivas para todo o território. Fugiu um bocadinho, mas
Não. Acho que torneou um bocadinho, mas foi cernelha. Para terminar, eu penso que já estamos a atingir aqui o Gustavo Guimarães, e aqui na sequência do que o Afonso disse, falou também da questão da soberania. Mas a soberania muitas vezes é mais ter estratégias, mais num sentido estratégico do que num sentido literal, penso eu, porque o setor também é muito vulnerável às matérias-primas. O que eu percebi é que no vosso caso, pelo menos na água, que é um bem escasso aqui no Alentejo, então tem isso garantido. A mão de obra, pelo menos a especializada, também falou bem. Mas dentro destes fatores de matérias-primas e de inputs de que estão dependentes, o que é que mais pode pôr em causa essa soberania que falou? Só semente. Nós não produzimos a semente, mas produzimos toda a comida que o gado precisa. Eu só falei de pecuária. Nós temos também olival e temos alguma cortiça. Portanto, isso, com os vários ciclos, ajuda, obviamente, a equilibrar as contas, mas todas elas têm sido, umas mais, outras menos, rentáveis, não é? Mas mais uma vez, do ponto de vista, se olhar e fizer um post-implementation review, como se costuma dizer, aquilo que mais me custa no meu investimento é a minha relação com a APA. Eu não queria deixar de falar sobre isso, não é? Porque acho que é quase terrorismo estatal aquilo que fazem connosco. Porque eu não posso esquecer que, e não referi isso, portanto vou referir, um dos meus maiores custos na empresa são custos jurídicos. A questão dos advogados para lidar com a APA, o que é uma coisa absurda. Aliás, eu pedi audiência a todos os ministros e mais alguns, nunca ninguém me concedeu, muito menos o Presidente da CAP. Portanto, eu acho que Portugal deve ter algumas destas reflexões. Eu falei há pouco na questão conjuntural dos combustíveis. Estou agora a falar na questão da APA, mas acho que estas coisas são muito importantes, porque, como é que eu ia dizer, os custos que nós temos de contexto sobrepõem-se mais uma vez ao brilhantismo da exposição do Sérgio, porque se nós tivéssemos a mesma legislação laboral, o mesmo custo de combustível, o mesmo uso de pesticidas, e os especialistas todos me ajudarão a fazer uma lista enorme, que no Brasil, não é? Quer dizer, não pagava o custo de transporte para cá. Eles têm a massa crítica, mas a China compra muito, se calhar Portugal não valia a pena. Portanto, na realidade, isto não tem nada a ver com fazer laboratorialmente um teste e se os pesticidas não estão lá e eles cumprem minimamente a sanidade, está tudo visto. Não está tudo visto. Nós temos que olhar para os nossos custos em Portugal de contexto e deixar, de facto, que a iniciativa privada viva, que tenha vida e que não passemos a nossa vida no notário, digamos assim, ou no advogado. Desculpem, enfim, estariam à espera de uma resposta da minha parte muito técnica do custo de adubo, do custo de semente, mas eu conheço muito bem os meus números e com o coração nas mãos estou-vos a dizer a verdade. É o custo, é os advogados, é a doutora Arlete, que ali, claro, também conhece, mas quer dizer, de facto nós temos custos para cumprir toda a legislação e lidar com todas as entidades que nos perseguem, perseguem é mesmo só a APA, que são custos consideráveis. Há que pensar também sobre isso. Nada melhor para acabarmos o nosso painel com uma salva de palmas, portanto agradeço muito a todos. Não foi pelas melhores razões.